Muito bem. Então vamos começar. Nosso texto é Efésios, capítulo 2, versos de 11 a 22. Eu vou ler, se você tem uma Bíblia, me acompanhe. Se não, me acompanhe aí ouvindo. Verso 11. Lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. No primeiro verso, Paulo está falando aqui que nós éramos gentios. O que é gentio? Aquele que não é judeu, né? Então, o brasileiro é gentio, o americano é gentio, e onde você encontrar um país, uma raça, é gentio também. Então, o mundo se dividia pensando em Deus, e gentio, e judeu, né? Chamados incircuncisão. Por que incircuncisão? Porque o judeu era circuncidado, ele ganhava uma marca, os homens especialmente, feitas por mãos humanas. Paulo vai ajudar a gente a entender, ele já vem fazendo isso lá desde o capítulo 1, o que é que está acontecendo com você, comigo e com aqueles que estavam ao redor dele naquele momento. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Então, Paulo está dizendo que Jesus veio ao mundo para o judeu, e ele mesmo disse, né? E ele também disse que os seus não receberam, então ele acabou então se tornando nós. É claro que tudo isso era plano de Deus, né? Não tem nada aí que aconteceu ao acaso, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. As alianças do céu, as alianças da vida eterna, a aliança, todas as alianças que Deus já tinha dado para o povo, a gente estava fora, né? E ele continua dizendo sem Deus no mundo, né? Condição do homem gentil em Cristo. No verso 13 ele vai dizer o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, o pagamento que nos trouxe a Cristo foi o sangue dele próprio. Por quê? Porque nós não somos capazes de fazermos nada para termos um segundo a mais de vida por nós próprios. Mas pelo sangue de Cristo nós fomos aproximados de Deus. Estávamos longe, não estamos mais. E o verso 14 vai dizer: pois ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Aquele que trouxe a paz entre esses dois mundos, né? Do qual ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. A gente não está falando aqui de racismo que a gente tem visto hoje em dia, né? Então o mundo quer se dividir e aí vai criando, né, esses racismos absurdos, né? Sejam eles pela pele, pela origem ou por algum defeito físico, né? O verso 15 vai dizer o seguinte: anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Então, o judeu tinha uma responsabilidade muito grande de cumprir todo os cerimoniais que existiam naquele período. E Jesus disse: não, não há necessidade disso, não, eu cumpri. O que cerimonial era esse? Era aquele da entrega dos animais para que pudessem ser absolvidos dos pecados, né? Então, eram imolados a bezerros, eram imolados cabritos e vários animais, até pombas, para ganharem o favor de Deus, né? E Jesus falou: não, acabou. Acabou por quê? Porque naquele momento Jesus tornou-se a nossa paz e ele se fez para pagar o preço dos nossos pecados. Ele assumiu o preço dos nossos pecados naquele momento. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz, nem gentil, nem judeu cristão. Pronto. Esse é um homem que vai andar comigo e aqueles onde o grande projeto de Deus vai caminhar.
Verso 16. E reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz. Lembra? Deus não pode viver perto de pecadores, porque ele é santo. E agora, com o sangue de Cristo derramado, nós somos santos. E não é perfeitos, porque não somos ainda, mas um dia seremos. Amém? Não é? Pela qual destruiu a inimizade. Verso 17 agora. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Por quê? Porque embora a igreja de Éfeso era uma igreja de gentil, basicamente de gentil, também tinha judeu. O judeu era aquele pelo qual o Estado judeu foi criado, desde lá, na saída do Egito, que os escravos saem do Egito para formar um Estado novo. Né? Israel vem com essa proposta. E Deus vai cuidando de Israel, do povo, por centenas e milhares de anos. E agora, Jesus chegou e mudou isso. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então agora Deus vai te ouvir e vai me ouvir também, assim como pode ouvir o judeu, que é um cristão. Não o judeu antes de Cristo, mas o judeu depois de Cristo, que entendeu a cruz, que entendeu o sacrifício único e eficaz para mudar a vida daqueles que o conheceram e que vieram a conhecer. Né? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A ideia aqui é entender que definitivamente não há uma separação, não há estrangeiro, mas sim concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A Bíblia, ela traz e retrata todo o projeto de Deus no trato para conosco, né? As questões morais, as questões de vida, comportamento, que nós devemos aprender. Por quê? Porque se eu e você, ou qualquer ser humano, entendeu que não pode ser confrontado com a palavra, então, na verdade, ele decidiu que ele não precisa de nada e de ninguém. O grande problema hoje, com aqueles que chegam a Cristo, ou aqueles que até já chegaram a Cristo, quando eles se encontram com problemas, com dificuldades, quando eles são confrontados com a palavra, eles dizem, eu sei o que eu preciso. Eu sei o quanto dói essa ferida aberta. Deus fala para perdoar, mas Deus não está aqui no meu lugar. Então, a Bíblia já não consegue mais tocar na vida deste que se recusa a mudar por causa de Deus. Há uma busca contínua da humanidade, especialmente da criação de filhos agora, que eles devem construir a sua própria verdade. Então, como é que deve ser a roupa da criança? Ela decide. O que ela vai comer? Ela decide. Aonde ela vai andar? Ela decide. Você fala, mas você está exagerando. Tá, um pouquinho. Mas é isso. Né? Então, a criança se torna dona de si mesmo à tenra idade. E aí isso vai se aprofundando até a adolescência, a juventude e o ser adulto. Enquanto isso, vai desconstruindo a visão do homem maduro, adulto. E ele começa a questionar mesmo aqueles que conhecem a Cristo, os fundamentos dos apóstolos, as verdades ditas, os valores alavancados, as propostas de vida. Então eles começam a questionar se aquilo é verdade ou não, e começam a inventar até teólogos modernos aí nessa visão maluca de liberal de que há uma verdade paralela e que precisamos atualizar essa verdade paralela, até porque quando tudo está errado, fica certo.
Quando todo mundo faz errado, fica certo. Eu fiz uma viagem uma vez num outro país e eu estava andando numa estrada de 80 quilômetros por hora e todo mundo começou a passar por mim, buzinar, passar e buzinar, passar e buzinar. E eu falei com as pessoas que estavam comigo, falei, o que aconteceu? É 80 por hora? Eu estou 80, não estou no meu país, eu tenho que até ser mais cuidadoso, né? Falei, não, aqui é o seguinte, quando todo mundo está andando a 90, assim você pode andar que está certo. Não deu para entender. Mas é isso que acontece hoje. Fomos edificados sobre fundamento, há verdades aqui, há valores inegociáveis que eu e você precisamos compreender profundamente para não largar ele por aí. E quanto mais conhecemos a Cristo e quanto mais vivemos, mais a gente chega perto desse troço. Verso 21. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Então, esse cristão que está sendo formado com o fundamento dos apóstolos, tendo Jesus como pedra angular, agora ele é um edifício ajustado e torna-se um santuário santo. Então, o processo, ele não é um processo que não tem proposta, mas ele de fato tem um alvo. Mas esse alvo só vai ser alcançado se a palavra de Deus está mudando você ou não. Percebe? A grande dificuldade, o grande problema, as grandes crises que você vai passar pensando no que fazer. A partir do momento que você consegue entender, a partir do momento que você consegue perceber que Deus está falando com você, e você deve aceitar a palavra dele como uma verdade absoluta, então você deixa de brigar com Deus. Deus mandou perdoar? Perdoa. Deus mandou amar? Ame. Pastor, eu preciso entender melhor isso. Não tem problema nenhum, você precisa entender e faz todo sentido. Mas ame. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito, que é o verso 22. Bom, só abrindo aqui uma pequena introdução, nós estamos falando de Efésios, né? Lá no capítulo 1, Efésios, Paulo já falou que nós já fomos abençoados por toda a sorte de bênçãos espirituais. Desculpa, sabe aquela irmã da revelação? Não existe. Isso é heresia. Você fala, pastor, mas que você não... Não, desculpa. A Bíblia diz isso. De novo, né? Se a Bíblia fala com você, então você ouve a Bíblia. Ou você vai ouvir um ser humano falando, dizendo que Deus mandou um recado. Se Deus escreve a Bíblia para mim e para você, a troco de que ele vai mandar recado? Paulo, ao falar aqui em Efésios capítulo 1 e 2, ele vai dizer assim, Paulo orando, que Deus abre a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança. Conhecer aqui é entender isso que a gente está conversando aqui. Se Deus é real e continuará sendo real nas gerações que virão depois de nós, os mais velhos temos partido, é porque entenderam isso. Queridão, se você não entendeu, por que é que você vai obedecer a Deus? Se você não entendeu que o céu é um projeto de Deus para a sua vida, se você não entendeu que Jesus foi para uma cruz, morrer pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelo pecado da humanidade, para comprar a entrada nesse novo mundo. Não estou falando de valores, não estou falando de
padrões morais, eu estou falando de um valor absoluto de que se for só aqui, ou se for só lá que te traz uma percepção de Deus, então tem alguma coisa errada com a sua doutrina e a sua fé. Deus, Paulo ora para que nós vejamos a luz dele, conheça a esperança que ele nos chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, pega os devocionais de Efésios, os últimos devocionais, as últimas séries, e eu falo um pouco mais sobre isso. Lembra, o poder que Deus tem para agir na nossa vida é a mesma força que ressuscitou o próprio Cristo. Se ele ressuscitou a Cristo, por que é que ele não vai te ressuscitar também? Irmão, de novo, se essa verdade não está clara para você, qualquer coisa que eu te diga, qualquer coisa que alguém lhe diga, qualquer coisa que a Bíblia diga sobre padrões e valores de vida, podem simplesmente serem colocados em comparação a qualquer coisa que pode ser mais interessante no momento. Então, nós vimos no capítulo 2, no início, que Deus nos deu o seu melhor presente, que é a salvação em Cristo. Ele nos livrou do pecado e da morte e nos deu vida. Ele nos ressuscitou para que nossas obras de agora para frente sejam boas e compatíveis com o que Cristo fez por nós. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas as boas obras foram feitas para que nós andemos nelas. Irmão, não tente a Deus. Assim é que, descobridos por meio de Cristo, salvos, se aproximam de Deus, reconciliados e unificados, desfrutando do privilégio de ser morada de Deus. E primeira coisa que a gente vai notando no texto que a gente acabou de ler, é que Paulo faz a mesma coisa que fez na primeira parte. Ele coloca 3 dimensões de ação. Primeiro, a ação do passado. Irmãos, somos todos irmãos. Porque pertencemos ao mesmo Pai. Jesus é um irmão. E somos herdeiros com ele. É o que a Bíblia vai falando. Então, no passado, ele vai falar aqui no capítulo, no verso 11 e 12, 2 coisas interessantes. Primeiro, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, nós falamos sobre isso já há pouco, e chamados de circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sempre separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros e longe das alianças da promessa, sem esperança. Mas isso mudou. Nós estávamos naquela situação por nascimento. Os judeus, eles olhavam para o gentio como pessoas desprezíveis. E éramos, de fato. Tem um autor que fala que o gentio era combustível de fogo do inferno. E fomos, por um bom tempo. Né? Paulo mostra, então, que os não-judeus estavam numa condição muito desfavorável, mesmo terrível. Separados de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa. Eles esperavam um Cristo e a gente não esperava nada. Não tínhamos esperança. Sem esperança. Viviam a vida sem qualquer tipo de promessa, sem qualquer tipo de ajuda, sem qualquer esperança de mudança, até para continuar vivendo e batalhando por dias melhores. Os judeus esperavam o Messias
mas os não-judeus não. Para os judeus, o Messias era Deus. Eles cantavam a Deus, viviam para Deus. Mas a condição do não-judeu era sem Deus no mundo. Se não eram judeus, não tinham Deus. Graças a Deus isso mudou, né? A morte de Cristo nos trouxe para Ele. O que eu estou falando aqui, meu querido, minha querida, é o que nós éramos. Percebe que se isso não encaixar na sua percepção de vida, qualquer coisa que venha a partir dessa promessa, ela, ela não faz sentido. Porque elas derivam de uma fé que tem esperança. Meu querido, se a única coisa na vida que você pode esperar é, é dinheiro nessa vida, é fama nessa vida, essa é uma esperança horrível e tediosa, porque ela pode não acontecer, que para a maioria de nós não acontece. Aqueles que serviam a um Deus não serviam um Deus verdadeiro. Separados, sem esperança e sem Deus, era a nossa condição espiritual. Mas nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A gente olha para trás para lembrar quem somos. Eu fui na Bahia uma vez e eu fui visitar um rapaz que plantava laranja. Estava numa época boa para laranja, nem sei se está bom agora. E ele me mostrou a casa dele, uma casa muito bem arrumadinha. Ele falou, eu tenho de tudo aqui. Tem eletrodoméstico dentro da minha casa que a esposa não sabe nem como funciona. Mas eu queria te mostrar uma coisa. Aí depois, ao lado, sei lá, uns 500 metros da casa, nova e bonita, tinha uma choupana velha. E ele disse, foi daí que eu vi. Irmãozinho, se você não consegue olhar e enxergar de onde você veio, você não tem esperança para onde você vai. Segunda coisa que Paulo vai falar, que se aconteceu no passado, agora tem uma mudança no presente. Versos 13, 14, 15, 16, 17 diz isso. Mas isso mudou. Isso mudou. Agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o muro de inimizade. Havia uma barreira, um muro que nos separava de Deus. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, no verso 16, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz para vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. E é fantástico começar a ler o presente. Mas Jesus mudou a sua vida. Mas lembra, a sua vida só vai ser mudada e transformada quando você se liberta do peso do passado. Porque se você não se liberta do peso do passado, você vai carregar aquele peso do presente. E nunca vai entender o que Deus tem para você hoje. O que é que Deus tem para você hoje? Qual é a proposta dele? Qual é o propósito dele? Por que é que ele te chamou? Jesus reconciliou os judeus e os gentios e foi além. Ele nos colocou num só corpo, que é a igreja. Irmão,
Eu sei que a igreja não são os tijolos ao redor, em cima, mas são as pessoas. E eu já falei aqui uma vez, eu vou repetir porque faz todo sentido, que se você sai da igreja por causa de pessoas ou coisas ou circunstâncias, ou se você não se dá bem na igreja por coisas ou circunstâncias, é porque você nunca esteve lá por causa de Cristo. A igreja tem que ser um lugar abençoado. Se você sai da igreja por falta de entendimento ou por não concordar com a teologia que está sendo pregada, eu até consigo concordar. A pergunta é, para onde você for, se isso vai mudar ou não. Porque às vezes o problema é você, infelizmente. Deus tem nos abençoado e tem tratado e cuidado de nós. Ele desfez a inimizade, versos 14 e 15, diz, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Entendeu, não? É interessante entender que ele aboliu as leis cerimoniais judaicas, circuncisão, sacrifício, alimento, festa, sábado. E na cruz ele cumpriu todas essas questões para que a gente não tivesse que andar atrás delas. Ele desfez a inimizade entre os pecadores e Deus. Versos 16, 17 e 18 diz assim. E reconciliar com Deus os dois em um corpo. Essa é a igreja. Um corpo. Ame a igreja, trabalhe por ela, invista nela, ajude a crescer. Será que a sua igreja, a nossa igreja lá no Monte das Oliveiras, daqui a 100 anos ainda vai existir? Vai ter gente dentro? Será que ainda vai ter uma igreja que vive a verdade e por viver a verdade continua viva? Ou a gente já passou a ser um clube? Na Europa, há grandes igrejas do passado que hoje são pubs. Sabe o que é um pub? Um boteco. Um lugar de tomar umas bebidas, encher a cara. Por quê? E se você for ver os endereços dessas igrejas, centro de Londres, tem várias. Algumas ficaram, mas eu nem sei como ficaram. Ah, pastor, mas irmão, irmã, a gente está nesse barco, somos seres humanos. É por isso que se nós não entendermos a graça de Deus, o sacrifício de Cristo, nada vai mudar a sua vida. Nem se Jesus vier em carne e osso na sua frente e disser para você que você tem que abandonar algum pecado ou algum erro, você vai dizer, não penso assim. Por quê? Porque você não está obedecendo mais a Deus. Você está obedecendo a si próprio. Na verdade, todo ser humano é senhor da verdade. Claro, cada um põe a sua própria verdade e quer vivê-la. Então, todo ser humano é dono da verdade. Agora, existem verdades e verdades? Não. Agora, se eu e você somos capazes de abrir mão da nossa verdade para a verdade de Deus triunfar, então eu e você somos cristãos num processo de crescimento. Aleluia! O que Paulo deixa claro é que não apenas os gentios precisam se reconciliar com Deus, mas também os judeus. Isso é uma verdade. Né? Lembra, ele disse, eu
sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também disse, eu sou a porta. Tudo começa em Cristo. E eu e você precisamos nos identificar com essa proposta. O alvo de Deus é essa unificação, verso 19, 20, 21, 22, ele diz, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus, o seu Espírito. Mesmo nas nossas igrejas, muitas igrejas que existem por aí, né? O pastor Dalviner fez um artigo dizendo as muitas vozes, né? E eu falei para ele, rapaz, tem vozes, muitas vozes. E você e eu vamos ouvi-las. A partir de quê? Qual é a base, qual é a premissa que a gente usa para ouvir quem quer que seja? Porque se você não tem, alguém arruma para você. Se você não tem, alguém arruma para você. E aí, nós vamos ao sabor dos ventos, sabe? A Bíblia fala sobre coceira no ouvido. O que é isso? É ouvir o que quer ouvir, no que quer acreditar, ou na situação que está vivendo. A igreja para tudo, de todos os jeitos de caminho. O que Deus quer e o que Cristo faz é unir as pessoas. A comunhão, a unificação dos crentes é algo poderoso. Jesus orou em João capítulo 16. Pedindo que nós nos tornássemos assim como Ele é. Porque era a única maneira do mundo acreditar. E você e eu precisamos deixar que essa verdade seja verdade. Paulo fala de 3 ideias que ele usa nesse texto. Ele fala de uma nação, já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos do Senhor. Ele está falando de uma pessoa, de 2 ou 10, de pessoas escolhidas a dedo, escolhidas e... Não, ele está falando de nação. De gente que está crescendo, gente que está precisando crescer, mas todo mundo saiu da premissa certa. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou para que eu pudesse vir. Queridão, Natal está aí. E nós teremos uma cantata lá no Monte das Oliveiras. Você é nosso convidado. Se você é de lá, e se você não é, também é nosso convidado. O que a gente vai fazer, se tiver muita gente naquele dia, talvez a gente faça 2 apresentações, talvez, mas a gente vai gerenciar o grupo. É a única coisa, mas vá. Festa de Natal. Jesus veio ao mundo. A promessa de Deus se materializou para que você e eu tivéssemos a vida que deveríamos ter. Paulo fala de família. Que coisa mais fantástica do que família. Eu amo a minha família. E eu tenho 2 famílias. Né? A minha família do corpo, né? Meus filhos, minha esposa, netas, eu só tenho netas por enquanto. E tem uma igreja que é minha família também. Eu falo para todo mundo, sua filha, minha filha, sua filha, meu. Você é meu irmão, sua mãe também é. Mas da boca para fora, não. Eu amo, eu oro. Por a sua família também serve. Tanto na terra. Somos irmãos uns do sem barreiras, sem preconceitos. Quando fala do santuário, edificado sobre o fundamento da porta de Cristo.
perpétuas. Temos a Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício ajustado cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornar morada do Espírito. E eu quero concluir trazendo algumas questões para nós pensar. Primeiro, por meio de Cristo, salvos, antes afastados de Deus, são reconciliados e unificados para a morada de Deus. Você crê nisso? Jesus fez uma promessa, né? Quando ele estava indo para o céu, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Em Efésios, capítulo 1, Paulo fala que o Espírito Santo é o selo, e só Jesus pode tirar e comprovar que você é um santo de Deus. Não perfeito, mas aquele que buscou a santidade no Senhor e lutou por ela. Você não é judeu? Então é gentil. A gente vivia sem Deus, sem esperança. Mas tudo isso foi transformado e modificado por causa de Deus. Seja grato a Deus que tornou você salvo por Jesus em algo melhor do que ser judeu. Ele nos tornou novas criaturas, um povo santo. Lembre-se, Cristo desfez a inimizade entre nós e entre nós e Deus. Então, eu sei que a gente vai ter que lutar com as nossas próprias vontades e desejos, e a gente vai ter que lutar contra as questões mais íntimas que a gente tem. A gente vai lutar para não ser a Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim. Domínio próprio é a marca do cristão. Mas não aquele negócio que você engole seco e passa mal o resto da semana e do dia, vai ter um ataque cardíaco. Não é. É que você precisa achar outros meios e maneiras de tratar as questões da vida. Aprenda que a unificação que Cristo fez pode e deve ser expressada na prática. E por último, somos povo. Família, santuário de Deus. Deus só habita em locais puros e santos. Diante de tudo que nós falamos até aqui, é uma pergunta. Como é que está a sua vida? Tá boa? Amém. Continue. Você conseguiu entender que a premissa da sua vida ela começa no entendimento da graça de Deus através de Jesus Cristo? Começou bem. Mas isso não é o fim, é o começo. E eu sei que Deus pode fazer muito mais na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Que Deus te abençoe. Que a tua vida tenha esse frescor da manhã de ser nova criatura. Todo dia de manhã você recebe de Deus uma página novinha em folha para ser escrita. Então, não copia tudo de ontem. Aprenda e se supere. Seja um ser humano melhor todo dia, para a glória dele. Amém? Que Deus te abençoe bastante, que você possa viver essa verdade e assimilar esse contexto, esse conteúdo para a sua vida, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor. Não espere perfeição, né? Como diz, é melhor fazer certo do que ser perfeito. É verdade. Né? Eu posso melhorar, então vamos lá. Amém? Deixa-me orar. Deus e Pai, eu quero te louvar mais uma vez, te agradecer pela tua palavra.
Agradecer que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por esse momento de estarmos aqui na internet falando sobre a sua vontade. Que cada um que pode participar aqui, outros que verão em outros momentos, possam ver a graça do Senhor se aproximando e tocando nas vidas. E eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe, queridos. Que Deus continue trabalhando, vivendo na sua vida e que a sua vida faça toda a diferença em onde você estiver. Deus te abençoe, queridão.